Olá, está no ar o Ação e Cidadania, o programa que traz bons exemplos de inclusão, voluntariado e solidariedade. E hoje nós vamos conhecer a ONG Cidadão Pro Mundo, que promove a igualdade de oportunidades no Brasil por meio do ensino voluntário de inglês. E para falar sobre essa iniciativa, nós recebemos o presidente da ONG, o Duval Guimarães. Bem-vindo e obrigado pela presença. Muito obrigado, Felipe, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E nós também recebemos no programa a diretora da unidade de Campinas, a Luciene Nascimento. Olá, Luciene, bem-vinda ao programa. Obrigada, Felipe. Obrigada pela oportunidade. O prazer é todo nosso. Bom, quero começar perguntando para vocês como que surgiu essa ideia, né, de criar essa ONG, a Cidadão Pro Mundo. A Cidadão Pro Mundo, ela surgiu em 1997, então esse ano a gente vai completar 20 anos já. Foi uma iniciativa do Marcos Fernandes, que na época era um consultor da McKinsey, uma consultoria internacional, multinacional que tinha aqui em São Paulo. Ele estava recebendo um colega estrangeiro na McKinsey e esse colega pediu a ele para conhecer uma comunidade, né? Ele queria entender a realidade do país e tudo mais. E por algum vínculo pessoal do Marcos, ele acabou levando esse colega ao Capão Redondo. E nessa visita que eles fizeram ao Capão Redondo, eles tiveram uma interação muito grande com as crianças e perceberam naquelas crianças uma curiosidade muito grande em tentar entender e falar e se comunicar de alguma forma com aquele estrangeiro que estava ali, que para eles era uma coisa muito nova, né? Quer dizer, aguçou a criatividade daquelas... Exatamente. A curiosidade daquelas crianças e trouxe para eles, né, um pouco do despertar de que, de repente, o inglês seja algo que possa ajudar a transformar a vida dessas crianças. E a partir daí eles começaram inicialmente de uma forma bem caseira mesmo, informal, buscando pequenos lugares para dar aula para alguns alunos ali. Obviamente o Marcos não tinha, né, condições de fazer isso sozinho, então ele foi envolvendo alguns colegas e muitos colegas de trabalho na época que tiveram a oportunidade de estudar inglês e tinham o domínio da língua. E desde a origem, por essa necessidade de conciliar a vontade de ajudar com mesclar o tempo escasso de cada um, eles criaram um sistema um pouco rotativo, em que cada um dava uma aula num final de semana e o outro retomava a partir daquele ponto, que é o sistema que foi evoluindo ao longo dos anos e que a gente adota até hoje. E no começo, onde que essas aulas eram ministradas? No começo, algumas aulas até nas casas dos próprios alunos, bem no começo. Algumas aulas depois começaram a acontecer em algumas igrejas. Um pouco depois a gente começou a ter parcerias com outras ONGs que já tinham algum espaço. A primeira delas foi, se não me engano, na unidade do Real Park, a primeira parceria com uma outra ONG. E lá no Real Park, isso foi fundação em 2006. Em 2006 foi fundado no Real Park, uma parceria com uma outra ONG. E a partir daí a ideia começou a se consolidar e crescer. Em 2009, entre 2009 e 2010, a coisa foi se consolidando cada vez mais e a gente começou a buscar parcerias com o programa Escola da Família e aí conseguimos uma estrutura um pouco maior e é onde a gente hoje busca expandir bastante consolidado junto a outras escolas que estão abertas nos finais de semana. E quer dizer, hoje vocês já trabalham em 10 comunidades no estado de São Paulo e em duas comunidades no Rio de Janeiro, é isso, né? Correto. Aqui em São Paulo são 6 unidades no município, temos uma unidade na região do ABC, em Diadema. Temos uma unidade em Bragança Paulista, temos uma unidade em Barueri, que é uma parceria com uma empresa, e a gente chama de In-Company, então alguns funcionários dessa empresa, no caso a Lise Plan, que é uma das nossas parceiras, dão aula dentro da própria empresa para alguns alunos, e também temos a unidade de Campinas, que a Luciene é a nossa diretora da unidade de lá. É isso que eu queria perguntar para a Luciene, que é diretora da unidade de Campinas. Como que foi? Quando que vocês perceberam essa necessidade de expandir o programa para outras regiões fora da capital? Na verdade, eu descobri a Cidadão Pro Mundo, porque é uma história longa, mas se a gente for simplificar, eu estava trabalhando com uma entidade em Campinas, o Grupo Primavera, e a gente estava naquela época, foi em 2013, início de 2013, a gente estava implantando um projeto para que as crianças tivessem aula de matemática através do Khan Academy, que são aquelas videoaulas em inglês, de matemática. E eu vi assim,
o resultado que isso estava dando, e eu falei, gente, se essas crianças podem aprender matemática desse jeito, elas podem aprender uma série de outras coisas, podem aprender a programar computadores, podem, né, aprender o que elas quiserem. Só que aí eu vi o seguinte, elas não sabem inglês. Então, se eu não sei inglês, o que acontece? Eu fico dependendo de alguém traduzir esse conteúdo para mim. Então, eu pensava o seguinte, falei, bom, se eu aprender, se as crianças puderem aprender inglês, elas vão conseguir voar mais alto. Então, eu comecei a minha busca por uma entidade, um lugar, na verdade, não uma entidade, eu saí à busca de uma solução. E buscando isso, né, eu fui para a internet, né, minha formação é computação, então, assim, fui atrás da internet buscando uma solução e me deparei com a Cidadão Promundo. E aí eu vi duas coisas que, assim, a primeira que me chamou muita atenção, né, foi o sistema de rodízio, porque a gente sabe que muita gente quer ensinar inglês, muita gente quer devolver para a sociedade o que você recebeu. Mas é difícil você ter um compromisso, né, semanal para dar aulas de inglês. Então, essa metodologia de rodízio, perceber que já tinha uma ONG fazendo isso há mais de 10 anos, uns 14 anos, 15 anos fazendo isso, eu falei, gente, isso funciona. Então, eu vim aqui para São Paulo, conversei com a organização, fui até a unidade João 23, que era uma das maiores unidades na época, conheci, entrei numa sala de aula, vi qual é que era o ambiente. Eu falei, gente, jovens, né, a maior parte dos nossos voluntários estão ali na faixa dos 25 anos de idade. Então, eu vi esses voluntários, vi os alunos, né, crianças, adultos, todas as idades. E aí eu percebi aquele ambiente, eu fiquei encantada. Então, eu falei, bom, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu tenho que levar isso para Campinas. Então, foi assim que a gente começou a nossa conversa em meados de 2013, e aí nós levamos o ensino para a unidade para Campinas. E, na verdade, essa primeira grande sacada, que eu acho que é o sistema de voluntariado, mas a segunda, que é mais difícil de você perceber à primeira vista, é uma coisa que o Duval já falou, que é a grande sacada dos fundadores foi perceber que o inglês despertava o interesse no aluno. Então, era possível, a partir daí, você fazer uma associação positiva em relação à educação. Então, o nosso objetivo não é só ensinar inglês. O que a gente quer é que o aluno saia dali sabendo que, através da educação, você pode ter uma mudança social, né? Então, esse é o grande, acho que é o grande diferencial, eu acho que é o grande fator de sucesso da Cidadão Promundo. Então, não foi difícil levar voluntários para lá na época, né, atrair voluntários na cidade de Campinas. Por quê? Porque você acaba atraindo o voluntário que ele acredita que educação vamos dizer assim, o principal meio para você atingir uma transformação social, mas também é um voluntário que ele tem uma história com o inglês super positiva. Ele normalmente reconhece que o inglês para ele abriu muitas portas, que ele teve muitas oportunidades. Então, com isso, ele realmente consegue compartilhar essas histórias com os alunos. Então, e o inglês, como que entrou na vida de vocês? Como que é feito também o trabalho de recrutamento com esses professores que são voluntários, colaboradores? Eu tenho uma história com o inglês que é muito forte e talvez mais longa do que o espaço aqui de tempo permite, mas eu vou tentar resumir, é um motivo do qual eu tenho me envolvido tanto com a Cidadão Promundo. Resumidamente, eu venho de uma família do interior de Minas que migrou para Mato Grosso, são pequenos pecuaristas, enfim, eu sou o caçula, meus irmãos abandonaram a escola e eu não gostava da vida no campo, eu tinha que estudar de alguma forma. Até os 16 anos eu estudei em escolas medianas ali, não eram as melhores escolas, então muitas vezes, na maior parte do tempo, escolas particulares, e ainda assim eu não aprendi inglês, eu não falava nada. Aos 16 anos, eu estava no início do segundo ano do ensino médio, nesse ano meu pai não pôde pagar a escola, eu estava estudando em uma escola estadual, e eu pedi a ele para pagar um curso de inglês para mim, porque eu queria aprender e queria me dedicar àquilo. Eu estudei durante aquele ano, realmente me dediquei ao inglês por um ano. Eu comecei no nível básico 2 daquela escola que eu estava, uma pequena escola do interior de Minas. Estudei por um ano, tive um privilégio, né, uma oportunidade de passar 2 meses nos Estados Unidos, que me deram uma alavancada no final daquele período. E quando eu voltei, eu comecei a dar aula porque eu ia ser pai. E eu precisava, de alguma maneira,
de conseguir alguma renda, porque eu precisava continuar estudando, senão eu teria que abandonar os estudos para, né, enfim, cumprir com as necessidades da minha família. E o inglês foi o que me permitiu continuar estudando, trabalhar paralelamente, né, em meio período, para poder suprir as necessidades financeiras que eu tinha para aquele momento da minha vida e transformar completamente a minha vida, porque quanto mais eu dava aula, mais eu aprendia e mais eu abria um universo de oportunidades que, para mim, que logo depois, né, eu dei aula por 1 ano e meio, depois que eu voltei desse período nos Estados Unidos, e 1 ano e meio depois eu voltaria para os Estados Unidos para ficar lá mais 6 meses, eu queria melhorar o inglês, voltar a abrir uma escola de inglês no Brasil. E esses 6 meses acabaram virando 10 anos, eu acabei fazendo minha graduação nos Estados Unidos, meu mestrado nos Estados Unidos, então toda a trajetória que eu tive nos Estados Unidos foi graças ao fato de eu ter tido a oportunidade de aprender inglês, né, aos 16 anos. Eu particularmente penso que o inglês é o que eu chamo até um termo em inglês, é um privileged asset, né? Um bem muito, um privilégio muito grande para quem tem o conhecimento da língua inglesa, porque ele perpassa barreiras, ele te abre um universo de oportunidades, ele, enfim, e talvez as pessoas que não têm noção, que não têm o conhecimento, nem façam ideia disso. A gente vai ouvir daqui a pouco uma das nossas alunas, talvez a gente vai ter um pouco melhor de noção. E para mim, está aí a raiz de tudo isso. Nesse meu período nos Estados Unidos, eu conheci eu tive uma colega no mestrado que foi a fundadora da unidade do Real Parque, que se chama Patrícia. E aí eu estava contando para ela da minha história, que eu queria voltar ao Brasil, eu queria abrir uma escola, eu queria nessa escola ter um projeto um pouco social e tudo mais. Ela falou, não, mas já existe em São Paulo isso. Só que eu voltei e fui para Minas, eu não morava em São Paulo. Então eu já sabia da Cidadão Promundo por ela. E aí tive a oportunidade de me mudar para São Paulo há 1 ano e meio, 2 anos atrás, e imediatamente procurei a Cidadão Promundo para ser voluntário. E sou voluntário na Unidade de Campinas, inclusive. Comecei a dar aula na Unidade de Campinas e fui me envolvendo cada vez mais através do meu trabalho também e tudo mais. Levei mais 15, 20 colegas de trabalho para serem voluntários hoje, né? As nossas funções na Cidadão Promundo, tanto eu quanto a Luciene, nós somos voluntários na ONG. Nós não vivemos disso, não recebemos nada por isso. A gente faz isso porque a gente realmente gosta e acredita. E é isso, eu acho que na base de tudo isso está realmente a certeza de que o inglês é uma ferramenta de transformação social. Que legal, que bacana. Bom, a gente vai precisar fazer um rápido intervalo. Eu queria agradecer muito a participação da Luciene, te parabenizar pelo trabalho realizado. Obrigada. Duval vai continuar com a gente aqui no segundo bloco, né? Com certeza. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Ação e Cidadania. Até já. Estamos de volta com o Ação e Cidadania, hoje conhecendo o trabalho da ONG Cidadão Promundo. E eu continuo na companhia do presidente, o diretor da ONG, o Duval Guimarães. E neste bloco eu recebo também a Brenda Leles, que é ex-aluna e hoje professora do projeto na unidade de Capão Redondo. Olá, Brenda, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Bom, Duval, te perguntar uma coisa, qual que é a diferença, por exemplo, entre ensinar inglês para crianças, por exemplo, da Consolação e de São Miguel, duas comunidades que vocês trabalham? Ou seja, quais as dificuldades em lidar com situações sociais tão diferentes? Na verdade, Felipe, essa é uma excelente pergunta e é muito bom que ela seja colocada, né? Na verdade, o perfil dos nossos alunos, ele é muito similar ao longo de todas as nossas unidades, independente de onde elas estão. A gente está falando de alunos que têm uma renda familiar de até 3 salários mínimos, 80% dos nossos alunos estão nesse padrão. Os pais, um altíssimo percentual dos pais não concluíram o ensino fundamental, então esse perfil do aluno, que é obrigatoriamente de escola pública, ele é muito homogêneo, com raríssimas exceções, senão ele não é aceito na unidade. O que acontece, na verdade, a diferença entre a localização da unidade, ela afeta muito mais a nossa capacidade de oferta de voluntários do que de alunos que realmente precisam do inglês. Mas a questão operacional... Operacional. Então, assim, a unidade da Consolação é uma das unidades em que a gente acaba tendo que fechar o processo de inscrição antes das outras, porque o número de inscritos, ele é muito maior do que o número de vagas disponíveis em relação aos voluntários. Né? Em relação aos alunos, a gente tem demanda muito boa em todas as unidades e com um perfil muito homogêneo realmente. Atualmente vocês estão com quantos alunos? Hoje nós temos, todos os semestres, nós estamos matriculando aproximadamente 1.600 alunos. A gente semestralmente faz o recrutamento dos voluntários
e o novo cadastro, nova matrícula dos alunos. Para esses 1.500 alunos, 1.600 alunos, nós temos aproximadamente 900 voluntários. Isso inclui também os voluntários da unidade central, né, que ajudam a fazer a gestão de todos os outros voluntários. Aproximadamente 60% desses voluntários continuam com a gente. Então, a gente tem uma renovação de aproximadamente 40% a cada semestre. Brenda, você foi aluna do projeto e agora é uma professora voluntária. Queria que você contasse um pouquinho a sua história com a ONG. Então, eu entrei na ONG quando eu tinha de 8 para 9 anos. Eu conheci a ONG meio que no boca a boca mesmo, como é mais conhecida assim, né? E comecei a fazer com familiares e tal, e fui fazendo o curso e tal. Qual que era a sua noção do inglês? Então, eu entrei sem saber nada. O inglês que eu tenho é totalmente da ONG, total. E lá eu tive a oportunidade de conhecer pessoas de culturas diferentes, que a gente tem alguns projetos que são muito legais, que eles levam alguns gringos lá para conhecer a gente. Ou, tipo, tem várias coisas assim, e acabei pegando muito amor pela língua. E eu tive um professor. Esse professor disse também, tipo, eu fui muito amiga dele, ele me falou, olha, então, eu também tive aula aqui, eu comecei daqui também, meu inglês também é daqui. Aí eu peguei e coloquei na minha cabeça, falei, tipo, nossa, então é possível, também quero isso pra mim, entendeu? Legal, e hoje esse papel motivador, né? Os professores acabam passando para os alunos o próprio exemplo da Brenda. Hoje em dia, os professores têm uma relação muito boa com os alunos, é uma coisa muito próxima. E é interessante, Felipe, porque os nossos professores, a grande maioria nunca foi professor. São pessoas que, na verdade, tiveram a oportunidade de estudar a língua, sabem falar bem a língua e que, de alguma forma, descobrem o nosso projeto e conhecem, se encantam e aprendem a dar aula junto com a gente. Então, tem um outro ponto, né, muito forte na nossa missão, além da questão do ensino voluntário do inglês, que é a integração social. Então, a gente acredita muito na troca que a gente tem e muitas vezes esses professores nunca tiveram a oportunidade de interagir de fato numa comunidade, de entender a realidade daquela comunidade e a gente acredita profundamente que essa troca ela é mútua. Da mesma maneira que a gente consegue deixar alguma coisa, a gente está recebendo na mesma proporção. Então talvez por isso eu tenho certeza absoluta que o professor da Brenda se lembra dela com a mesma riqueza de detalhes e gratidão que ela está falando aqui. Então isso é uma coisa bacana. Legal. E aí você fez quanto tempo de curso, Brenda? Foram 5 anos. Eu concluí o curso. 5 anos. E hoje, Hoje professora, onde que você dá as aulas? Na unidade do Capão Redondo. É que eu preferi voltar para a unidade onde eu aprendi também, para dar de volta o que eu aprendi, na verdade, sabe? E é muito legal porque com isso eu aprendi muita coisa. Eu estou aprendendo muito mais dando aula do que, na verdade, quando eu estava tendo aula. E hoje, agora, é uma coisa que eu quero levar para a minha área profissional. Agora eu quero, que nem eu estou terminando o ensino médio, eu quero cursar letras agora. Eu aprendi, como o Duval acabou de falar, eu aprendi a dar aula também. Então agora eu quero ser professora também. Qual que você acha que é o maior desafio que vocês têm nesse aprendizado? O que foi difícil para você, né? Qual foi a fase da ONG que você achou que foi mais difícil? Você chegou a pensar em desistir em algum momento? Sim. Sempre tem um momento de desistência no começo, assim. Depois, antes de você conhecer a ONG, na verdade. Porque tem muita gente que entra e pensa, tipo, nossa, é um cursinho e tal. Mas vem as provas, e tem as cobranças e tal, como qualquer curso normal. Mas, na verdade, eu acho a Cidadão para o Mundo o curso mais acolhedor, assim, com uma visão como aluna. Então, depois que eu comecei a gente tem amor aos professores, a gente vê que eles têm história, eles têm uma ligação, a gente vê que eles estão ali pela gente, não é por nada, eles não estão ali por dinheiro, eles estão ali para passar conhecimento. Então, a gente acaba tendo um apego com os professores e acaba não deixando por causa deles também, entendeu? Que tem aquela história, então a gente vai seguindo e vai continuando, é legal. Eu perguntei isso para a Brenda justamente porque eu queria perguntar para você como que é a didática, né, das aulas que vocês dão. É um pouco diferente do tradicional? Não, assim, nós usamos um material didático da Cambridge, que é um material riquíssimo, é um dos nossos principais parceiros, é completamente doado tanto para os alunos como para os professores. O curso não tem nenhum custo para ninguém, é inteiramente gratuito, né, graças às parcerias que nós conseguimos conquistar ao longo dos anos. Esse material didático ele vem acompanhado de livro do professor, que ensina as pessoas a darem aula, e a gente tem também uma série de treinamentos que são obrigatórios para todos os professores, exatamente porque a maioria nunca foi professor. O principal desses treinamentos é o nosso treinamento central que acontece no início de cada semestre, né? O próximo é agora no dia 21, é um sábado na Casper Libero, e quem tiver interesse em conhecer o projeto é uma ótima ocasião. Nesse dia
dos 900 voluntários, é obrigatório para os novatos. Os veteranos que já estão com a gente, alguns vão, porque a gente sempre tenta trazer uma coisa nova, mas não é obrigatório. Eles têm que fazer outros treinamentos na própria unidade, os veteranos. Mas os novatos todos têm que estar ali. Então, nesse dia nós temos ali aproximadamente 400 voluntários que estão ali com a gente, entendendo sobre a ONG, ouvindo histórias como a da Brenda e entendendo o nosso modelo rotativo. A gente tem toda uma planilha estruturada em que o professor registra a aula que foi dada, os alunos que foram, como aquele aluno se comportou, quais são as páginas que foram passadas, qual é o homework, enfim, ele registra tudo isso numa planilha que é compartilhada com todos os voluntários da turma. E o próximo, e sempre são 2 professores por turma a cada dia, e os próximos professores vão ali naquela planilha, pegam essa informação e dão continuidade com base naquilo. Então, é um modelo muito interessante porque ele permite que o voluntário se dedique uma vez por mês apenas. A gente até encoraja que ele não se dedique tanto. Tem muita gente que quer todo final de semana, especialmente no começo. A gente fala, calma. Vamos com calma. Calma. Mas que no fim dá certo dessa forma e a gente consegue reter muita gente desse modelo. O curso dura 5 anos. Isso. 5, isso. Que a Brenda falou. E, Duval, qual que você acha que são os principais desafios para vocês agora? Bom, a gente passou por um ano difícil, né, de 2016, eu acho que o país passou por um ano difícil. A Cidadão Promundo é uma ONG que me encanta muito, porque a gente vai fazer 20 anos agora e eu posso te garantir, especialmente tendo chegado depois e olhando por fora, que eu raríssimas vezes encontrei uma ONG que se dedicou tanto a estabelecer uma estrutura operacional tão redonda. A maioria das ONGs elas têm um desafio muito grande de captação, né, especialmente na sua fase inicial. Com a Promundo não foi dessa forma, foi o inverso. A gente já começou a operacionalizar independente dessas parcerias. Com o passar dos anos, a gente foi crescendo e hoje a gente ficou uma ONG muito grande que muita gente não conhece justamente porque a gente costuma olhar só para dentro. E eu acredito profundamente que o nosso principal desafio agora é começar a olhar para fora, para dar cada vez mais escala a tudo que a gente conquistou até aqui naturalmente e organicamente. Então, desde 2013, a gente começou a ter parcerias institucionais, buscar empresas que tenham interesse em investir nesse setor e que acreditam na educação como um fator de transformação. Porém, a gente ainda não faz, por exemplo, captação via incentivos fiscais, a gente ainda nem chegou nesse ponto, então ainda tem aí uma grande oportunidade para crescer. E, resumidamente, é isso. A gente quer, basicamente, se fortalecer e se institucionalizar para que a gente possa expandir cada vez mais. Nossa meta é chegar em 2021 com, no mínimo, 3 mil alunos matriculados por semestre, ou seja, um pouco mais do que, aproximadamente, dobrar o que a gente tem hoje. E quem quiser participar do programa, tanto como colaborador, como aluno, o que ele deve fazer? Nós temos um site, né, cidadãopromundo.org.br, que a gente tem todas as informações para o aluno, para o voluntário, e também temos, é importante ressaltar isso, né, oportunidade de voluntariado para pessoas que não falam inglês. Nós também precisamos de equipe de apoio, que estão ali na unidade no dia a dia, ajudando a fazer as coisas acontecerem e garantir que as aulas aconteçam. Temos também oportunidade de voluntariado na própria central, então muita gente que tem know-how em finanças, ou em gestão, ou em RH, coisas do tipo. Temos oportunidades para isso. E a melhor forma são 2. Visitar o nosso site, conhecer, assistir o nosso vídeo, entender um pouco de como é a ONG. Também nos seguir nas redes sociais. No site vocês podem se cadastrar na newsletter e vai receber automaticamente sempre que isso acontecer. E nas redes sociais a gente tem no Facebook, especialmente, Instagram e o LinkedIn, uma página bastante ativa e que a gente convida todos para ir lá conhecer e recomenda, inclusive, porque ali é onde você vai poder ver o quanto as pessoas que conhecem a ONG realmente gostam e se engajam e acreditam na verdade que é o nosso trabalho. Bom, gente, muito bacana o nosso bate-papo aqui. Gostaria de agradecer demais a participação de vocês. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, Felipe. Foi um prazer enorme. Obrigado pela oportunidade. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho desenvolvido pela ONG Cidadão Promundo, o site deles é o www.cidadãopromundo.org.br e também pelo Facebook, que é o facebook.com/Cidadão Promundo. O Ação e Cidadania de hoje fica por aqui. Sugira um projeto social que faça diferença em alguma comunidade? O nosso e-mail é o tv@câmara.sp.gov.br. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.